meu nome é Juliane, eu sou a diretora científica da Liga Acadêmica de Psiquiatria de Rondônia e vou falar um pouquinho para vocês sobre o transtorno disfórico pré-menstrual, que é o TDPM. É um tema que particularmente eu gosto muito, foi o tema do meu TCC e ainda hoje pouco faz parte do processo formativo dos profissionais de saúde, então não é um tema muito conhecido atualmente. Para começar, é importante a gente fazer uma retrospectiva sobre a significância dada ao período menstrual durante os séculos. Então, para começar, a gente vai lá para a Grécia Antiga, em 6000 a.C., e pensar em como era a relação da sociedade com o período menstrual das mulheres naquela época. E, por incrível que pareça, era uma relação positiva. Por quê? Porque estar menstruadas, as mulheres estarem menstruadas no período de colheita era significado de colheita farta e solo fértil. Então, ligava a natureza à mulher e o período menstrual era positivo nessa época. Daí, com o advento do patriarcado, as mulheres, por mais que exercessem milhares de funções sociais naquela época, elas tinham como função primordial a função de procriação, né? Consequentemente, estando menstruada, ela não está grávida, então a menstruação começou a ser mal vista a partir dessa época. E daí, no Egito, em 1900 a.C., as mulheres começaram a ser proibidas de entrarem nos templos para fazer suas orações, porque a menstruação era vista como algo impuro, então elas estavam numa fase impura e por isso não poderiam acessar o que é sagrado, né? Que no caso eram os templos. E aí, em 280 a.C., Platão resolve fazer um mansplaining e explicar para a sociedade o que é a menstruação, o que é o útero, o que é o corpo feminino. E daí ele fala que o útero, quando ele percebe que não vai gestar, que não vai ser agraciado com o dom de gestação, ele vira um ser raivoso. E por isso ele faz as mulheres sangrarem e ele pode, por essa raiva em não gestar, gerar várias outras patologias no organismo feminino. Então, por isso, a menstruação começa a ser ligada à patologia. E daí, na Bíblia, né, a gente tem Eva e o fruto proibido. A sociedade vê a menstruação como algo que foi dado a Eva como uma punição divina por ter comido o fruto proibido. Então, ainda assim, ainda hoje, muitas pessoas pensam dessa forma. E aí, a gente esclareceu um pouquinho sobre o significado dado, né, à menstruação ao longo dos séculos, e isso, consequentemente, vai explicar pra gente porque ainda hoje é um tabu falar sobre isso, né? E se é um tabu até falar da menstruação, quanto mais falar sobre os sintomas associados a ela, coisa e tal. Então, a mulher muitas vezes é considerada como problemática, como instável, como sexo frágil, e a gente acaba discutindo um pouco sobre o ciclo ovulatório da mulher no geral. Daí, a gente tem o TPM, né? O TPM, ou SPM, né, como alguns autores chamam, não é o TDPM, são coisas diferentes, é importante a gente diferenciar isso. Por quê? Porque o TDPM ele é integrado como um transtorno depressivo, e já o TPM ou SPM são só os sintomas pré-menstruais. Já eu vou esclarecer um pouquinho sobre eles. Aí, no TPM, a gente tem o conjunto de sintomas que não tem uma quantidade específica, não tem uma intensidade específica, é muito variável de mulher para mulher. Ele acomete 80% da população feminina, mas muitas mulheres não apresentam eles ou apresentam de forma leve. E é importante a gente pensar que o desconforto proporcionado no período pré-menstrual, né, quando a mulher está de TPM, não traz um prejuízo clinicamente significativo para a vida dela. E isso é muito importante na hora de diferenciar TPM de TDPM. Então, o TPM a gente tem sintomas físicos e psicológicos, estão elencados aí na figurinha. E já no TDPM, a gente tem, primeiro, né, o sofrimento clinicamente significativo, o prejuízo às relações sociais, às relações laborais das mulheres que o possuem. A gente tem uma prevalência muito menor do que na TPM, então a prevalência do TDPM é de 3 a 9% das mulheres, e ele é caracterizado como um conjunto de no mínimo 5 sintomas
que aparecem no período pré-menstrual começam a reduzir intensidade e frequência no período menstrual e estão ausentes no período pós-menstrual. E daí, esses sintomas são, primeiro, que eles são o DSM, né, que é o preceptor dessa ferramenta diagnóstica. Ele divide os sintomas em B e C, aí na tabelinha ao lado. Então, as mulheres precisam apresentar um ou mais sintomas de B, um ou mais sintomas de C, sendo que B e C devem somar 5 sintomas. Então, em B a gente tem labilidade emocional, irritabilidade, humor marcadamente deprimido, ansiedade. Já em C a gente tem letargia, dificuldade de concentração, hipersonia, sensação de estar sobrecarregada, fora de controle e outros mais aí. E é importante, além disso, né, a gente associar, como eu já disse, ao sofrimento clinicamente significativo. As pacientes devem referir isso para ela ser diagnosticada com TDPM. Deve existir, né, a eliminação de outros possíveis transtornos e a avaliação deve ser feita por pelo menos 2 ciclos sintomáticos. Então, que né, o psiquiatra vai solicitar que a mulher faça o registro diário das suas emoções durante 2 ciclos sintomáticos, o que é um empecilho, um obstáculo para o processo diagnóstico, porque no TDPM nem sempre as mulheres têm ciclos sintomáticos consecutivos, então às vezes são alternados. E a gente deve também eliminar qualquer outro tipo de distúrbio hormonal ou gerado a partir do uso de algum medicamento, alguma substância. Então, tudo isso precisa ser visto para que ela seja, de fato, diagnosticada com TDPM. É importante a gente pensar que essa confusão do TDPM com o TPM, com a SPM, né, ainda hoje é algo que perdura. Por exemplo, no DSM-5 a gente tem o número, né, o código do CID-10, do que é o transtorno disfórico pré-menstrual. E aí, quando a gente vai no CID-10 e procura, né, esse código, a gente vê que ele é caracterizado como síndrome de tensão pré-menstrual. Então, o CID-10 não tem uma classificação específica para TDPM, mesmo possuindo, né, a sua classificação de transtornos psiquiátricos. E isso consolida ainda mais essa confusão que existe entre o que é SPM e o que é TDPM. E aí, muitos autores criticam a ferramenta do DSM. Primeiro, por conta do que eu falei, né? As mulheres nem sempre apresentam 2 ciclos sintomáticos, então o diagnóstico pode durar muito tempo, porque a gente precisa esperar que elas tenham 2 ciclos sintomáticos para, de fato, diagnosticar. Ele é multidimensional, então ele tem a dimensão do conteúdo, da cronicidade, da ciclicidade, do significado clínico, que é muito subjetivo, então isso dificulta também. A gente ainda tem as variações de sintomas entre as mulheres, de intensidade, de frequência de aparecimento. Então, é um processo muito difícil para as mulheres que estão com suspeita de TDPM e também é muito difícil para o profissional avaliar tudo isso com objetividade. Então, muitos autores criticam a ferramenta do DSM, mas ainda assim hoje ela é a referência para a utilização. E daí, mais uma vez, né, o processo diagnóstico é muito cansativo para a paciente. Essa daí é a ferramenta de triagem dos sintomas pré-menstruais, que no caso é o que ela vai fazer, né, diariamente. E aí, essa tabelinha ela é avaliada no final dos 2 ciclos sintomáticos para ela ser diagnosticada ou não com TDPM. Como eu disse, a fisiopatologia do TDPM é muito controversa, não existe nada confirmado sobre o que de fato gera o transtorno. Existe a explicação genética, né, que no caso é o polimorfismo do gene transportador de serotonina, ou então a variação do receptor alfa-estrógeno. Existem as teorias relacionadas
ao descontrole hormonal, que é a instabilidade de estrogênio e da progesterona, que nem sempre as mulheres apresentam, nem sempre as mulheres que possuem TDPM apresentam. Existe as frentes que vão para a neurologia, né, que vem da sensibilidade da redução da serotonina, da maior atividade do neocerebelo, córtex pré-frontal, do lateral, e nos lóbulos posteriores 6 e 7. E existe ainda outra frente que fala sobre os fatores ambientais envolvidos, no caso a dieta, com álcool, deficiência de vitamina B e magnésio, com a sensibilização pelo uso de alguma droga psicoativa. Então, a fisiopatologia dela é muito difícil de ser explicada porque não existe clareza sobre o que de fato ocasiona o TDPM. Como fatores de risco, a gente tem as mudanças sazonais, trauma, estresse, a hereditariedade. Muitas mulheres que possuem TDPM, tem histórico de mulheres que têm TDPM que não foram diagnosticadas com TDPM na família, mas elas trazem relatos que fazem a gente suspeitar, né, de uma possível TDPM. E aspectos sociais atrelados ao papel de gênero e ao comportamento sexual feminino. Isso é muito importante. O DSM traz isso como um fator de risco e, como eu disse, né, no início da aula, a construção histórica não favorece, né? Então, já todas as mulheres possuem esse fator de risco. Então, o diagnóstico de TDPM, a gente tem o estigma social, a naturalização sintomática, o desconhecimento sobre o tema tanto dos profissionais de saúde quanto da população que não faz parte desse âmbito do meio da saúde. E ainda existem diagnósticos diferenciais que são diversos. SPM, como eu já disse, um dos mais confundidos, dismenorreia, transtorno de personalidade borderline, transtorno bipolar, transtorno depressivo maior, depressivo persistente, depressivo induzido por substância ou medicamento. E todos esses, por mais que tenham as suas particularidades, tem um pouco de TDPM dentro deles, entendeu? E aí, por isso, muitos profissionais confundem as sintomatologias e por isso a avaliação tem que ser minuciosa, porque é possível a gente diagnosticar TDPM sem confundir com outros transtornos, mas a gente precisa dessa avaliação bem objetiva e criteriosa. O tratamento do TDPM, por não ter a sua fisiopatologia muito esclarecida, ainda é muito não é nada muito bem esclarecido. Então a gente tem prioritariamente o acompanhamento psicológico como medida inicial. Então essas mulheres precisam ser acompanhadas por psicólogos. O uso de anticoncepcionais tem o seu uso meio que refutado, né? Alguns profissionais usam, outros acham que piora a sintomatologia, outros acham que eles, associados com drogas da farmacologia psiquiátrica, funcionam de fato. Então, é muito diverso a indicação do uso de anticoncepcional. Dentro da farmacologia psiquiátrica, os fármacos mais utilizados são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, antidepressivos e ansiolíticos. Muitas mulheres que possuem TDPM fazem uso de suplementação de vitaminas, principalmente vitamina B12, né, que como eu já falei, é um fator de risco, é um fator que pode estar envolvido com a sua etiopatogenia. Muitas mulheres também recorrem para tratamentos fitoterápicos, com óleos, massagens, com biofeedback, com hipnose. E associado ao tratamento farmacológico, a gente também tem a mudança dos hábitos de vida. Essas são as nossas referências. E algumas páginas são muito importantes para o esclarecimento disso. A gente tem o TDPM Brasil no Instagram, o grupo TDPM no Facebook. Então, são grupos que, dentro como eu disse, da não clareza de o que é o TDPM, de como funciona, de como ocorre, da sua fisiopatologia em si, as mulheres se ajudam muito nesses grupos. São grupos para tirar dúvidas, grupos de apoio, grupos de troca de experiência. E são grupos que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês acessarem e tirarem mais dúvidas sobre o assunto. Muito obrigada!